E aí? Tá bom. Bem, a partir de agora, então, já estamos gravando. Isabelle, Júlia, Luciano, Patrícia, Stephanie, Tauê. Só está faltando o nosso amigo Jonathan. E aí? No meio do semestre já? Já chegou a metade? Acho que não, né? Acho que ainda não, professor. Não, não, tá longe. Tá não. Pois nós quase chegamos na metade da apostila. Hoje já temos aula número 5. Bem, o que vai acontecer hoje? Hoje devemos ter alguns slides mais teóricos e eu vou conseguir com esses slides responder ao item 1 do TP5. Então, ao item 1 do TP5, a gente vai conseguir discutir sobre isso hoje. E então, essa semana não precisa entregar o TP5. O TP5 vai ser construído hoje, uma parte, e terminado semana que vem. Então, semana que vem, até semana que vem, não entrega. Apesar de que, né, eu recebi de muitos de vocês o TP4. Dos que eu recebi, eu já vi, e os trabalhos estão ficando muito bons. Isso aí. Bem, o que que nós já temos? Ô, professor, Ei, eu te mandei agora, tipo, 6h30, eu acho que você não deve ter chegado a ver alguns ainda. eu vi alguns, vi uns dois ou três só. Mas, tipo, Ah, no último você tinha utilizado o eixo vertical ali, você tinha multiplicado por 10, né? sim, Eu multipliquei por 20. Tem algum problema? você diz no AutoCAD No ou o CAD. feito manual? O feito No, manual eu fiz vezes 20. No AutoCAD, se você fez vezes 20 também, não tem importância. não, Mas então você teria que ter beleza. indicado ali na escala, então, que a sua escala vertical, então, foi 1:50. Isso, 1:1000 na horizontal e 1:50 na vertical. isso. Tá joia? Valeu. Pessoal, veja só. Então, qual que é a nossa pegada que a gente está fazendo? A gente está fazendo um pequeno projeto, né? Só para a gente recapitular o que está acontecendo. Nós temos aqui um pequeno traçado, só para a gente treinar algumas coisas, né? São 3 tangentes. Projetamos 2 retas, desculpe, 2 curvas. E a partir do traçado em curva, que está apoiado no relevo do terreno, né? A gente conseguiu entregar no TP4 o perfil desse relevo. Bem, o que que vai acontecer hoje? Vou utilizar desse desenho aqui para explicar o que que vai acontecer no assunto de hoje. Suponhamos que aqui, onde eu estou passando o mouse, seja o perfil do traçado. Quer dizer, o perfil do traçado original, considerando o relevo do terreno. Quando a gente considera apenas o relevo, esse relevo pode ser muito irregular. Então, vai ser necessário a gente projetar o que a gente chama de grade. E quando a gente faz uma plataforma, seja inclinada, ascendente ou descendente, quando a gente cria um plano contínuo, né, denominado grade, logicamente ele não vai adaptar certinho ao relevo. Não tem como se adaptar esse grade ao relevo. Então, vai ocasionar nessa situação regiões que vão ter aterros, por exemplo, se aqui está o terreno e aqui está o tal do grade, eu vou ter que aterrar, em detrimento, talvez, se aqui está o terreno e aqui está o grade, regiões que eu vou ter que cortar. Então, a movimentação de terra numa obra, ela é constante. Seja numa obra viária, que é o nosso caso, né? Uma rodovia, uma ferrovia, uma dutovia, mas qualquer obra de engenharia vai ter que haver movimentação de terra. Essa movimentação de terra não se faz com pessoas, se faz com máquinas. Lógico que máquinas conduzidas por pessoas, né? Mas como são grandes volumes de movimento de terra, nós utilizamos, nesse caso, grandes máquinas. Então, hoje nós vamos ter uma noção das máquinas que a gente usualmente aplica, né, numa obra de terraplenagem.
Então, é uma aula assim, mais informativa, porque também, mais adiante, talvez no sexto período ou sétimo, vocês vão ter uma disciplina chamada Veículos, Máquinas e Equipamentos. Então, hoje é um conteúdo informativo dessas máquinas de terraplenagem. Bem, um pouco do que eu comentei já está redigido aqui no slide. Veja só. Está dito assim, seguindo aí a apostila. A plataforma da rodovia não pode, muitas vezes, se apoiar diretamente no perfil natural do terreno. É isso que a gente disse. Para se adequar ao relevo do terreno, faz-se movimentações de terra, ou seja, uma obra de terraplenagem. Então, aqui, nessa foto, a gente consegue observar que aqui onde está passando a mãozinha aqui, ó, originalmente aqui tinha um morro e foi cortado. Justamente nós temos aqui esses taludes, né? Essas banquetas aqui, banquetas e taludes. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quer dizer, se cada banqueta aí dessa tiver 5 metros, estamos falando aí de um corte para mais de 40, 50 metros, que é um corte bem elevado, por sinal. E aqui, então, é uma região que a gente observa de corte, né? Aqui já é uma outra obra de terraplenagem. A gente observa aqui um trator de esteiras, a gente observa um rolo compactador, a gente observa uma motoniveladora. Então, são as máquinas. Lá na frente, a gente observa uma empilhadeira, uma escavadeira, um caminhão um caminhão basculante. Então, são as máquinas comuns que a gente vai ver discutir daqui a pouquinho. Então, aqui, ó, as máquinas mais comuns numa obra de terraplenagem são a motoniveladora, popularmente chamada de patrol, né, do dia a dia, uma escavadeira, um caminhão basculante, um rolo compactador, né, para compactar o material que estiver solto, uma reta escavadeira, trator de esteiras, um scraper ou um motoscraper, uma carregadeira. Ah, aqui reforça o que eu disse, ó, uma vez que nós temos que adequar ou conformar o terreno à obra, cortes e aterros serão realizados para esse fim. Também deve ficar claro ao responsável técnico da obra, no caso vocês, né, que futuramente vão ser os responsáveis, que essa etapa se configura como uma das mais custosas. Então, uma obra de terraplenagem, no conjunto total da obra, ela tem um custo elevado. Lógico que isso depende do relevo do terreno, se é um terreno mais rochoso, se é um terreno que requer aterros em solos colapsíveis, né? Um solo mais com a drenagem deficiente. Então, isso depende muito do local aonde vai ser feita a obra. Mas nós estamos falando aí de um custo de quase a metade do custo da obra seria essa movimentação de terra. Imagine, por exemplo, um corte desse tipo aqui. É um valor muito considerável no conjunto total da obra. Logo, minimizar cortes e aterros. Como que a gente faz para minimizar cortes e aterros? A gente buscando, pessoal, um traçado melhor, quer dizer, quanto mais você conseguir adaptar a sua via ao relevo, melhor. Muitas vezes não vai ser possível, igual esse caso aqui dessa foto, né? Às vezes o sujeito, não, a rodovia tem que passar exatamente aqui. E aí tem que se fazer o corte. Mas se você conseguir desviar desses grandes cortes e aterros, isso, lógico, tem economia na obra. Mas outra forma também de você buscar uma economia é buscar compensações. O que seria uma compensação? É se o material que você cortar tiver característica geotécnica para você fazer o aterro. Então você meio que vai fazendo, você vai empurrando esse material do corte para a região do aterro, para haver uma compensação. Ou seja, esse material você não vai jogar fora, você não vai levar para um bota fora, você vai levar para a região onde tem que ser ter o aterro. E nem você vai, aí você vai economizar o quê? Talvez material de uma jazida. Você não vai ter que buscar o material da jazida para fazer o aterro.
você vai aproveitar do próprio material. Então, essas compensações e essa minimizar o corte e aterro, isso é interessante para o custo da obra. Para uma boa performance nessa etapa da obra, constrói-se um projeto de terraplenagem. O nosso TP8, nossa aula número 8, a gente vai fazer um projeto de terraplenagem, considerando, no caso, aspecto apenas topográfico. Mas três fatores devem ser considerados para um projeto mais sofisticado. No caso, a topografia, claro, né? Que é justamente onde vão ter os cortes e aterros. Deve-se considerar a geologia e geotecnia do local. Ah, eu tenho que fazer um desmonte de rocha. É caríssimo desmontar uma rocha. Ah, eu tenho que levar em consideração aspectos de drenagem. Claro, se você for fazer um aterro num local onde seja alagado, alagadiço, é altamente problemático. Às vezes fico pensando, lembrando assim, de uma rodovia, por exemplo, no litoral, onde passa no litoral brasileiro, onde passa perto, por exemplo, de mangue. Então, às vezes, não tem capacidade de carga para suportar o pavimento, né? Então, tem que, às vezes, ter um gasto maior para fazer esses aterros. Então, esses três fatores são os mais importantes para um projeto de terraplenagem. Bem, eu já disse muita coisa em 15 minutos. Curiosidades, perguntas, dúvidas? Patrícia, tá entendendo? Stephanie, Até agora, tranquilo. Até agora, pra mim Miguel, também tá tranquilo. Tauê. Tauê, se apresente aí, Tauê. Acho que é a primeira vez que você vem, hein? Tauê, você tá aí? Bem, eu acho que não está tão presente assim não, hein? Professor, ele respondeu pelo chat aí. Ah, Ele falou que é a segunda vez que ele tá pelo celular. então tá bom. Júlia, Jonathan, estão entendendo, né? Sim. Então vamos adiante, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Então, nesse momento, eu vou projetar outros slides e fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento. Depois também eu envio esses slides para vocês. Bem, aqui então, deixa eu pegar aqui uma. Aqui nós temos uma foto de um trator de esteiras. O pessoal às vezes chama de bulldozer, é o nome, vamos dizer, é o nome inglesado, né? Aqui já nessa obra de terraplenagem, a gente observa aqui carregadeiras, rolos compactadores, né? Um conjunto de rolos compactadores, né? Veja aqui três rolos compactadores. Aqui não dá para ver o caminhão-pipa. Geralmente, junto com o caminho, com os rolos compactadores, está o pipa, né? Ele jogando, molhando o material para justamente facilitar a compactação. E lá na frente não dá para ver o que é a máquina direito, não. Bem, como é que a gente faz a classificação das máquinas de terraplenagem ou máquinas de modo geral? É de acordo com o seu emprego, tá? A gente classifica da seguinte forma: unidades tratoras, unidade escavo-empurradoras. Então, escavo de escavar, ela escava e empurra. Unidade escavo-transportadoras, ela escava o material e também transporta, tá? Daqui a pouco vai ficar mais claro com algumas fotos dessas máquinas. Unidade escavo também de escavar, elevadoras. Então, ela escava e eleva o material para jogar dentro do caminhão. Então, são as três características: escavo, empurradoras, transportadoras e elevadoras. Nós temos as unidades aplanadoras, as unidades de transporte, transportadoras e unidades compactadoras. Basicamente, essas máquinas trabalham em conjunto, né, pessoal? Você nunca tem só uma máquina trabalhando sozinha. Por quê? Porque justamente cada uma dessas tem uma função.
na obra, né? Então, elas trabalham em parceria ou até em conjunto, tá? Então, vamos ver aqui, ó, unidades tratoras. A função é justamente de puxar, rebocar, né, algum implemento ou empurrar esse implemento ou alguma máquina. São as unidades tratoras. Então, às vezes, popularmente, a gente chama tudo de trator, mas nem tudo vamos dizer, todas as máquinas são tratores, porque elas puxam ou empurram alguma coisa, mas tem umas que têm os implementos específicos, tá? Esses tratores podem ser de pneus ou podem ser de esteiras. Daqui a pouco a gente vai ver a característica de um e do outro, qual que é a vantagem de um ou do outro em função do serviço. As unidades escavo-empurradoras, como eu disse, ela vai escavar, vou pegar aqui uma ferramenta de rabiscar, ela vai escavar o terreno e vai empurrar para pequenas distâncias. O que é uma pequena distância na obra, geralmente terraplenagem? Uma pequena distância na ordem aí de, sei lá, até 50 metros é uma distância pequena. Já passou para 70, 80, 100 metros, já é uma distância considerável. Então, já é talvez interessante pegar o material, colocar no caminhão e transportar via caminhão. Unidades escavo-transportadoras. A função é escavar, o próprio nome já diz, né? Ela carrega esse material e transporta e descarrega. Então, as escavo-transportadoras é interessante. Por quê? Porque ela faz as 4 funções. Ela escava o material, ela carrega na caçamba, que vocês vão ver daqui a pouco, ela transporta esse material na caçamba e ela descarrega. Esses são os mud scrapers. São equipamentos menos comuns em obra, tá? Mas é o equipamento, vamos dizer, mais completo para uma obra de terraplenagem. Então, para grandes obras de terraplenagem, seja de uma construção de uma hidrelétrica, por exemplo, nós falamos de obras de grande porte, tá, pessoal? O mud scraper ele vai ser um equipamento bem interessante. Para pequenas obras, ele, ele é bem, vamos dizer, como é que eu posso dizer a palavra? Fugiu a palavra que eu ia julgar agora. Ele é meio desengonçado, ele é grandão, então ele tem um custo elevado de produtividade. Então, às vezes, para pequenas obras, ele não compensa. Ô, professor, eu tô fazendo aula de VME, que você tá falando, né? Eu tô Aham. fazendo VME esse semestre. Aí a professora, que é a Giovana, ela tava explicando aí que o motoscraper, ele não compensa porque ele tem um custo muito alto, né? Porque ele gasta muito diesel, então acaba não valendo muito a pena. Por isso que você tá comentando, né? Que às Sim. vezes é muito custoso ter uma obra pequena, vai ser meio exagerado mesmo. Verdade, Ter. Isabel. Ele tem essa grande desvantagem. Agora, quando nós temos uma obra de grande porte, ele realmente ele tem uma utilidade muito grande. Mas o que a professora falou faz sentido. As unidades escavo-elevadoras. Então, Isabel, o que eu estou falando aqui muito é repetido, não? Eu posso continuar? Oi? O que eu estou falando aqui é muita coisa do que você já viu, né? Sim, sim, Mas mas é posso bacana. continuar, né? De boa. É bacana, de Porque às boa. vezes os meninos aqui talvez não fizeram a disciplina ainda, né? Aí quando chegar lá, reforça. As unidades escavo-elevadoras. A função é escavar e elevar o material. 3 tipos diferentes desse tipo de máquina: as retroescavadeiras, escavadeiras e carregadeiras. A diferença de cada uma dessas, daqui a pouco a gente vai ver. Já podemos até ver aqui de uma vez, ó, porque aí fica mais claro. Então, só recapitulando aqui, os tratores, que podem ser de pneus ou esteiras, as escavo-empurradoras, que justamente a função é apenas escavar o material e empurrar, também de pneus e de esteiras. Esse aqui é o tal do Mott Scraper, que a gente estava debatendo aqui agora há pouco. Daqui a pouco a gente vai ver cada um desses de novo, tá? Aqui no caso, a carregadeira, tem essa lâmina, né? A retroescavadeira é interessante, pessoal, que tem a lâmina na frente e uma concha atrás. Então é uma máquina muito versátil. É a retro. Retro por ter essa concha aqui atrás. E nós temos a escavadeira.
que só tem a concha. A diferença é que essa tem a lâmina e tem a concha. Então, ela tem as três têm a função de escavar o material e de elevar o material para colocar num caminhão, por exemplo. Aqui as motoniveladoras, que são as patrols, né? O caminhão fora de estrada e os rolos compactadores, de rolo liso, rolo com pata, pé de carro com patas, né? Um outro rolo liso também. E aqui rolo de pneus. Para cada um desses a gente vai comentar mais adiante. Mas, Isabelle, fiquei curioso. Vocês já viram todas essas máquinas? Que a professora Sim, sim, já, né? essa semana justamente ela estava comentando sobre obras de terra, né? Que aí ela Aham. passou bem detalhadamente sobre cada um dessas coisas, passou sobre também as normas do NENIT, né? Que definem sobre obras de terra, né? O que tem que ser seguido lá. Então tá meio que replicando o assunto. Mas tudo bem. O que abunda não prejudica. Não, mas tá ótimo. Vamos lá, Acho então. que é bem importante ver. Aqui, então, alguém está fazendo estágio que também está tendo relação com alguma dessas máquinas no dia a dia, pessoal? Alguém está tendo ou conhece essas máquinas? Algum depoimento aí? Ou ninguém está fazendo estágio? Eu não conheço, eu não trabalho com essas máquinas, não. Mas você está fazendo estágio, Júlia? Tô fazendo na Extrata. Ah, que bom. Quem não está fazendo estágio, pessoal, assim. Professor, Ei, diga, Jonathan. Luciano. eu, eu tô fazendo estágio na Extrata também. Com o rolo compactador, eu já tive um pouco mais de contato já. Já vi em algumas obras como é que ele O rolo passando compactador até. é engraçado, que é um dos equipamentos mais chatos de acompanhar em campo, né? Porque é Mas, monótono, né? A função dele é bem monótona, né? é, É, tipo, é bom, tipo, até saber para cada lugar qual que serve e tal. Que aí, tipo, ele nós tem aqui, enquanto, bastante detalhezinho. sim, nós aqui enquanto engenheiros, muitas vezes, de formação, né, que nós estamos formando em engenharia, fala assim, Arthur, mas eu não vou mexer com isso. Mas, lógico, né, Luciano, igual você está dizendo, é interessante a gente ter uma noção da função de cada uma dessas máquinas. Principalmente que você, quem for um dia for coordenar uma obra, tem que ter uma noção. Você não precisa operar a máquina. Você precisa ter uma noção que essa máquina existe e do que ela faz. Né? Com o tempo, se você for investindo nisso, você vai até calcular a produtividade dessa máquina, coisa e tal. Mas aqui é um caráter mais informativo mesmo. Aqui as máquinas para obra em geral, no caso, a gente vai discutir mais para terraplenagem, mas muitas dessas máquinas vão servir para pavimentação, o revestimento, o desmonte de rocha, para obras de drenagem, manutenção rodoviária, manutenção ferroviária e diversas obras em geral. Isso no caso específico nós, que somos da construção pesada, né? Inclusive, nós somos considerados engenheiros de construção pesada, quando se relaciona a vias, seja rodovia, ferrovia, né, dutovia, obras de grande porte. Por isso são máquinas da construção pesada. Aqui, nesse slide, nós temos algumas marcas desse tipo de equipamento. Geralmente, as mais populares, nós temos Case, como uma máquina popular, esse JSB. Mas qual, hein, pessoal? Aqui, ó, Volvo, é bem popular também, que a gente vê no dia a dia. Caterpillar é uma das mais comuns, que a gente vai ver aí no dia a dia também de obra. Mas existem outras, né? Infelizmente, no Brasil, a gente meio que só monta essas máquinas. A gente não tem uma fábrica dessas máquinas. Então, é só de montagem mesmo. Tem algumas marcas aqui também mais de uso agrícola, né? Tipo a New Holland, essa John Deere, é mais de uso agrícola. Bem, nas próximas transparências agora, nós vamos detalhar cada uma dessas unidades. Detalhar assim, por cima. Lógico que na disciplina
que a Isabela está fazendo aí de veículo, máquinas e equipamentos, vai ter mais detalhes. Aqui nós temos os tratores, como eu disse, né? Temos de pneus e temos aqui de esteiras. Os tratores, a função é apenas rebocar ou empurrar. É a unidade tratora. Bem, aqui esse quadro mostra, depois eu envio para vocês também os slides, tá, pessoal? A questão quando é de esteiras e quando é de pneus. Vamos pegar aqui uma característica só para a gente, por exemplo, discutir. Depois vocês peguem aí com mais calma. Por exemplo, a questão da aderência. É fácil entender que com esteiras vai ter um atrito maior com o material, lógico, vai ter uma maior aderência ao solo. E vai ter, inclusive, e vai poder proferir uma força tratora muito maior, porque ela tem uma aderência maior. Porque isso, as sapatas, né, da esteira faz com que tenha um atrito maior com o solo. Enquanto que com pneus, por exemplo, ele pode patinar, ele pode rodar o esforço trator não ter, vamos dizer, a razão do que é construída a máquina. Então, vamos dizer, a aderência já é ruim. Então, a definição, se você vai fazer opção entre esteiras ou pneus, vai do local ou do tipo de trabalho. E aí nós temos outras características. Aderência, flutuação. Flutuação diz respeito ao terreno alagadiço. Tá. Então, a flutuação com esteiras é maior, por incrível que pareça. Mesmo ele sendo mais pesado, ele tem uma melhor flutuação num terreno mais alagadiço do que às vezes de pneus. Ele vai ficar patinando lá. E aí, essas características, pessoal, elas estão no slide seguinte. Depois, de curiosidade, vocês leem. Sob esforço trator, é a força que o trator possui na barra de tração, da velocidade. Velocidade também é fácil entender, né? Lógico, de pneus, pessoal, vai ser muito mais ágil. O pneus é mais rápido que esteiras. É muito mais ágil. Então, se você quer velocidade no seu trabalho, uma produtividade maior, então a escolha é sobre pneus, sobre rodas. A aderência nós comentamos, a questão da flutuação, comentamos assim rapidamente. Sobre a característica do balanceamento, é a qualidade que deve possuir o trator, proveniente de uma boa distribuição de massas. Quer dizer, a facilidade ou não dele tombar, né? Então, isso é a questão do balanceamento. Agora, sobre as unidades, que a gente já falamos sobre os tratores, né? Vamos falar sobre os escavo-empurradores. Então, aqui nós temos algumas fotos desses escavo-empurradores. No caso, a função aqui tem a lâmina, né? Essa lâmina, veja que todos têm a lâmina, né? E essa lâmina, a função dela é apenas escavar o material e empurrar. Então, ela não pega o material e eleva. Tanto é que essas lâminas, elas nem têm assim muito aonde caber o material, tá vendo? É a lâmina aqui, vamos dizer, quase reta. Ela não consegue coletar o material. Ela só empurra o material. Então, essas são algumas máquinas que têm de esteiras e têm de pneus. Qual é a mais comum no dia a dia de terraplenagem? Por acaso, as de esteiras. Por quê? Porque justamente ela tem um esforço trator maior, pela aderência maior. Então, ela consegue ter uma força maior para empurrar o material. Aqui, algumas máquinas dessa, né, em operação. Veja que essa daqui é para uso em mineração, né? Bem parruda, por sinal, né? Aqui também outras máquinas desse tipo, ó, com as bem grandes, estão vendo? Todas essas aqui de esteiras. Então, o trator, vamos dizer, o trator de escavadeiras, escava-empurradoras, né, que a gente está discutindo, geralmente são de esteiras. Mas nós temos de pneus também. Aqui, ó. Aqui uma de pneus. Aqui os tratores de pneus com lâmina de pneus, né? Essas aqui, olha essa aqui como é que é grande, olha.
muito utilizado em mineração, tá vendo? Porque mineradora, às vezes, ela requer uma agilidade na produtividade. E como e sendo de pneus, ela consegue, vamos dizer, ter uma velocidade grande de produção. E o material não é também extremamente, vamos dizer, rígido. É um material, vamos dizer, pulvurulento ou solto. Ele mais tem a função ali de arrumar os montouros de minério. Então, vai empilhando o minério e esse minério, às vezes, ele cai fora da pilha. Então, a função dele ali é meio que ir arrumando as pilhas de minério. E isso, com a máquina desse porte, ele consegue tranquilamente fazer essa arrumação das pilhas, né, de minério. Aqui nós temos o tal do Moto Scraper, que a gente debateu no início ali, em operação. Então, aqui, deixa eu ver se tem uma foto que dá para ver. Ó, então, ele está escavando esse material aqui. Aqui ele está enchendo o material aqui nessa caçamba. Então, ele escava, ele eleva, né, para a caçamba, ele transporta esse material e lá aonde ele tem que descarregar, ele descarrega. Esse é o tal do Moto Scraper. Veja que são bem abrutalhados também, né? Bem uma geringonça, né? E realmente, como ele tem essas 4 funções e aí requer um esforço trator muito grande, aí vem o consumo de diesel também muito alto, justamente para você dar vazão a todo esse esforço trator. Então aqui está o trator, na verdade, né, o que puxa todo o implemento, e aqui está as funções do equipamento. Aqui dá para ver melhor, tá vendo? Ó? Só aqui que é o tal do trator, e essa parte de trás é para justamente fazer as funções, as 4 funções que eu comentei. Então, grandes obras de terraplenagem, provavelmente esse equipamento vai ser interessante. Sobre o que a gente já disse, alguma curiosidade, alguma pergunta? No question. Então, Por enquanto, tranquilo. vamos adiante. Agora a gente vai ver as carregadeiras, uma retroescavadeira. Então, a lembrança aqui, ó, do retro é que tem atrás a concha, né? E a nossa escavadeira. Então, a retroescavadeira tem a concha aqui atrás, ó. Sim, tem 2 funções. Que é uma máquina muito versátil, né, pessoal? Essa máquina é uma máquina bem interessante. Qualquer obra de pequeno e médio porte, até uma obra civil, um pequeno aí, limpando um lote, por exemplo, essa máquina vocês vão ver no dia a dia. A máquina muito. Qualquer prefeitura tem uma máquina dessa. Aqui nós temos então as carregadeiras. Aqui é uma bem abrutalhada, né? Veja que aqui essa lâmina consegue comportar 53 jardas cúbicas, é uma quantidade muito grande, e o porte perto da caminhonete, é bem grande. Essa então são carregadeiras de pneus, estão vendo? Ó. Então a função é pegar o material, elevar o material, ela pega o material, eleva e põe no caminhão. Na verdade, ela pega o material, ela carrega, né, para um determinado local e descarrega no caminhão. Essa questão de transportar o material é aquele negócio. Se a distância é curta, ela pode carregar e descarregar. Mas se a distância está na ordem aí de 100 metros, já é uma distância considerável. Não faz sentido a carregadeira ela carregar, transportar e descarregar. Isso é um custo também muito elevado. Então é muito melhor que tenha os caminhões para poder jogar o material dentro do caminhão. Então a função dela é justamente encher caminhões, vamos dizer. Aqui todas sobre pneus. Aqui nós temos algumas carregadeiras sobre esteiras, estão vendo? Ó? É menos comum, tá, pessoal? Vocês podem usar o seguinte raciocínio. Aqui não tem como ser de pneus, né, pessoal? Ó, esse guz aqui, se fosse de pneu, derretia o pneu.
O que vocês podem botar na cabeça é assim: geralmente esteiras é para ter um esforço trator maior, e aí é mais lenta, claro, e vai gastar mais diesel. Isso é claro. E por pneus, ela vai ser mais ágil, velocidade maior. Como a função da carregadeira, ela não é escavar, é apenas pegar o material, geralmente ela é de pneu, por ela ter uma produtividade maior. Então, é interessante que os bulldozers, não sei se vocês viram lá, o de escavar e empurrar, ele é de esteiras. Mas aqui no caso, as carregadeiras são de pneus. Nós temos mini carregadeiras. Isso também é bem comum hoje em dia em obra. Até para limpeza de um pavimento ou uma, uma, uma faxina de mato na rodovia, né? De limpeza, que é uma é uma mini carregadeira e tem algumas marcas. Muitas vezes a gente fala assim, que tudo é uma Bobcat, mas Bobcat é uma marca. Então existem mini carregadeiras de várias marcas, Volvo, Case, para uso agrícola, quer dizer, se bem que pode ser usado também em obras civis, tá? Apesar de estar New Holland Agricultura, mas Caterpillar, JCB e outras e são as marcas que tem aqui nesse slide. Então, geralmente o operador está aqui dentro dessa gaiola, né? E fica aqui dentro manuseando uns joysticks. Ele tem a função aqui de carregar o material e tem uma agilidade muito grande de manuseio e descarregar o material. No caso aqui, ele descarrega, ele mesmo carrega e descarrega. Geralmente não dá para encher um caminhão, porque ele é pequenininho, né, pessoal? Então, mas ele faz a função muito bem aí de 3, 4, 5 homens. Então, a produtividade é bem interessante desse tipo de mini carregadeira. Alguns de vocês já viram essa daqui no campo, no dia a dia? No dia a dia, assim, não. Não. Só passando, às vezes, por alguma obra, alguma coisa assim. Essa Uma máquina, obra pequenininha. Eu já ouvi falar, mas ver eu nunca tinha visto, não. ela é pequenininha. Cabe aqui só uma pessoa sentadinha aqui, ó. E a concha dela aqui tem, quando muito aqui, 1,5 m. É bem curtinha mesmo. De 1,20 a 1,5 m. Ela lembra muito empilhadeira, né? Que Lembra? usa nas indústrias, assim. Ela leva o formato, sim, né? A função da empilhadeira que realmente aí vai ter aqueles dentes, né? Que vão É a pegar lança, né? Aqui nós estamos vendo agora a tal das retroescavadeiras. Então, vamos acabar com essa dúvida de uma vez por toda. Ó, toda vez que tem a retroescavadeira, é porque a escavadeira está atrás. Aqui está o volante e aqui tem uma concha para justamente fazer pequenas escavações. Então, ela escava, depois ela vai, pega o material, eleva o material e joga no caminhão. Isso com essa lâmina. Então, ela tem a lâmina e tem essa concha. Então, é uma máquina, eu estava dizendo, bem versátil. Muitas vezes, para trabalhar com a concha, você coloca aqui uma sapata para justamente dar uma estabilidade maior na máquina. Porque às vezes tem que pegar um material, ou escavar um material que está mais rígido, né? Então, ela tem ali essa sapata para criar uma estabilidade maior na máquina. E o banco do motorista, do operador, ele gira? Ele gira. A gente tem uma foto aqui que mostra isso. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, justamente, é o motorista, ele está atuando só na escavadeira, tá vendo? Ah, beleza. Ele gira, praticamente ele vai escavando. No caso aqui, dá para ver pela operação que ele está fazendo, que ele está só realmente escavando. Ele não vai ser difícil depois ele buscar o material aqui, né? E carregar o material. Mas ele está pegando o material aqui, escavando e talvez jogando para o lado. Mas o volante dele está aqui, tá vendo? O volantezinho. Ele está de costas. Aqui também aparece ele de costas, ó. Tá vendo? Ele num canal, talvez desassoreando um córrego, tirando o material do leito, né? Aqui está sendo transportado. Aqui já está tendo a função
de realmente de carregadeira. Ó, a carregadeira que nós vimos, ó. Essas são as carregadeiras em operação. Aqui uma em operação pegando uma brita. Aqui já está. Opa, cadê? Aqui já está carregando um caminhão. Esses caminhões pequenininhos, daqui a pouco a gente vai ver. Esse aqui é denominado às vezes um caminhão toco. É um caminhão mais bobo que tem, mais simples que tem. É o menor caminhãozinho que tem numa obra de terraplanagem. O pessoal chama de caminhão toco. Mas tem os caminhões basculantes que são um pouco maiores do que esse que está na foto aqui. Aqui novamente em operação. Aqui você nota com as sapatas dando estabilidade e com a concha fazendo essa valeta, né? Uma valeta de drenagem. Então, essa concha economiza aí trabalho sei lá, 5, 6 homens. Você imagina aqui com uma picareta e com uma cavadeira, você fazendo esse dreno. Haja tempo e haja braço de homem, né? Enquanto que com essa concha, rapidinho faz, né? Aqui já utilizando para fazer, jogando um material britado, né? Não sei, dá para ver mais ou menos aqui, parece um, um- parece uma pedra de mão, né? E aqui justamente também a utilização da concha. Aqui nós temos agora as escavadeiras. Veja que a escavadeira, ela só tem a concha. Geralmente as escavadeiras são de esteiras, justamente para ter mais estabilidade. Naquela história que a gente falou de ter mais força, estabilidade, aderência. Muitas vezes ela sobe no talude para poder também escavar numa parte mais alta. Então ela tem uma propriedade para justamente ter uma força maior tratora. Muitas vezes ela tem essa lâmina na frente aqui para justamente evitar que uma rocha entre aqui nas esteiras, né? Então aí são marcas também de várias escavadeiras. Aqui ela está em operação, né? Pegando um material, uma rocha. Aqui já tipo, como se fosse uma garra, né? E são implementos que você vai trocando. Você tira essa concha e pode colocar outros implementos. Aqui na operação de talude, né? Um taludamento. Ele está com os dentes, né? Vai arranhando ali e vai conformando esse talude. Aqui já em operação também, já enchendo um caminhão. Aqui, papá, num córrego. Aqui agora nós temos escavadeiras de pneus. Então nós tínhamos todas de esteiras, né? Mas existem também de pneus. Todas as de pneus, sabe, vocês estão vendo aqui, ó, tem essa lâmina também para proteger os pneus. Então você vai andando com a máquina para não furar um pneu desse ou cortar o pneu, tem essa lâmina para meio que proteger os pneus. Quando é de pneus, também tem essa sapata, às vezes, pessoal, para justamente criar uma estabilidade maior para a máquina poder trabalhar. Aqui temos a de pneus em operação, aqui destocando uma árvore, né? Fazendo o talude, já que é um trabalho às vezes mais leve, às vezes pode ser com pneus. Fica mais rápido também, né? Aqui já com tipo uma garra, né? Uma pinça pegando uma rocha. Nesse caso aqui ele soltou as 4 sapatas, estão vendo? Ó? Ficou praticamente no ar. É outra propriedade da Caterpillar essa. Aqui em operação de novo. Aqui já fazendo um corte no próprio pavimento. E aqui algumas variações de escavadeiras. No caso, troca-se a concha por um implemento chamado dragline. Você vai, por exemplo, pega essa daqui como exemplo. Joga essa dragline no leito de um córrego ou de um rio para desassorear, tirar o material do fundo desse leito. Aqui também é operação, tá vendo? São as draglines. Esse final de semana eu tive em São Paulo passeando. Cheguei
Cheguei hoje de manhã. E passando ali no Tietê, né, no Rio Tietê, as margens do Tietê, constantemente, eu até reparei, tinha uma máquina dessa, constantemente trabalhando. Ela fica lá trabalhando, em tempo todo tirando material do leito do Tietê, justamente para evitar o assoreamento. Então, por que que tem que ser feito isso? Porque aonde não existe, se existir, vamos dizer, material sólido, está ocupando espaço para água, da água. Aí chove. A água não tem para onde ocupar esse espaço, porque está ocupado por um material sólido, inunda. E por isso que às vezes tem enchente, né? Então, 24 horas por dia, durante 365 dias ao ano, tem uma dragline desse tipo trabalhando no Tietê. Tá lá trabalhando. Professor, Chega. não é mais em conta instalar uma draga, não? Do que um aparelho desse? Às vezes é interessante também a draga, mas às vezes a draga ela não passa. Se você Pois é, tem regiões do Tietê que tem ressaltos, desníveis. Então, se for uma draga pequena, até vai. Mas em algumas regiões ela não passa, entendeu? Ou tem viadutos também, tem pontes. Então, às vezes, ela tem que passar e por baixo e não tem jeito. Então, tem regiões que não tem jeito, não. Eu vi uma draga desse tipo, numa visita técnica que a gente fez também, com os meninos de transportes. Isso já tem tempo, que foi lá no Porto de Paranaguá. No Porto de Paranaguá, que é um porto específico para grãos, e é uma região com problema de assoreamento, constantemente na hidrovia que dá acesso ao porto, né, é, é passado uma draga. Então tem uma balsa vamos dizer, de um casco, vamos dizer, plano, quase plano, bem grande, por sinal, na ordem aí de, sei lá, 40 a 50 metros de tamanho, como se fosse imagina um retângulo gigante de 40 por, sei lá, 80 metros, uma balsa. E a função justamente é levar tubos até o fundo e ficar dragando. Tira a água com o material, né, de fundo de leito. A água, ela sobe o material, água material submerso até a parte da balsa. A água, ela passa vamos dizer, pela própria balsa, né, que ela tem umas ranhuras, e fica só o material, a areia de fundo de mar. E isso agora, nesse momento, provavelmente tem uma balsa lá fazendo dragagem, nessa hidrovia que tinha problemas na época que eu me lembro. Isso foi uma das palestras lá que o sujeito lá do Porto explicou pra gente. Igual a esse porto, tem outros também, tá, pessoal? Tem regiões que às vezes. E a balsa é interessante que ela vai junto um equipamento que é um. Como é que chama? Um sensor de profundidade. Diz o nome aí. Um sensor de profundidade. Esqueci o nome agora. Um ecobatímetro. Então, acoplado tem um ecobatímetro assessorado por um GPS. Então, vamos dizer, a balsa está andando, ela tem a posição, a coordenada geográfica, né? Latitude, longitude, ou transformada em UTM, e a coordenada Z, no caso, é a profundidade. Então, se a profundidade ela é muito rasa, que pode provocar o quê? Pode provocar o calado do navio, que é a profundidade da superfície da água até a parte mais profunda do navio, esses calados às vezes têm 30 metros, 40 metros, e quando ele está carregado, o navio afunda mais. Então, se não houver essa preocupação, pessoal, o navio bate no fundo do leito da hidrovia e ferrou tudo. Nós estamos falando aí de um prejuízo de milhões, né? Então, esses monitoramentos
de profundidade, através de ecobatímetro, GPS, da balsa fazendo o desassoreamento, isso é uma constante em alguns portos que tem mais problema. Mas tem nada a ver com o assunto de hoje, né? Eu estou abrindo esse parênteses aí porque eu lembrei desse exemplo. Mas vamos aqui voltar ao que interessa. Então, aqui são as escavadeiras, novamente. Aqui é uma garra. Essa foto, inclusive, é uma foto minha. Uma vez, né, a gente fez um. Depois tem outras fotos na mesma obra. Por acaso, isso aqui é lá em Betim, na Metal Cedar, que é uma metalúrgica, não sei se vocês conhecem, que ela faz gusa. Ela faz tijolos de gusa para depois vender para Fiat, fazer montagem de fazer peças, né? Na verdade, ela não vende para Fiat, ela vende para fábricas de autopeças para poder usinar peças, principalmente para Fiat. Então, essa é a matéria-prima. Então, tem essa garra para justamente pegar esse gusa e encher caminhões. Aqui são modelos, né, dessas garras. Aqui já vão pegar madeira, estão vendo? Tem esse dente aqui que vai e pega a madeira. Aqui também, escavadeiras, temos o rompedor, que é justamente outro acessório de uma escavadeira, para, vamos dizer, fazer a ruptura de rochas. Então, vamos dizer que vai quebrando as rochas para depois vir a escavadeira e tirar essas rochas. Isso aqui são fotos também minha, da época lá desse serviço de terraplenagem. São máquinas aqui em operação desse desmonte de rochas. Isso aqui, pessoal, posso dizer que em terraplenagem é a pior coisa que tem, em termos de custo. Você ter que desmontar a rocha, pode ter certeza que vai ficar bem caro sua obra. Pessoal, vou acelerar porque o meu tempo está indo embora. Então, aqui são as motoniveladoras. Professor, Diga, Miguel. eu tenho uma pergunta. Talvez eu fuja um pouquinho, mas se fugir, você me interrompe. Para pilotar uma máquina dessa, você precisa de uma licença especial, Geralmente né? precisa de um curso. Normalmente é só um curso, ou, tipo, é como se fosse uma prova igual de rua, do Detran, assim, que vem um cara, te observa e tudo. Tem um treinamento na máquina específica e tem que ter a carteira própria. São os dois. Tem que ter, Tem que ter as NBRs também, né? sim, tem que ter cursos na área de segurança. Então, um operador de máquina ele tem que ter alguns cursos específicos, tanto de manuseio às vezes do próprio fabricante, e a carteira especial os dois, tá, Miguel? Mas assim, respondeu mais ou menos? Vamos Não, adiante. respondeu. Beleza. Aqui temos as patrols em operação. Vou acelerar um pouquinho, por causa que eu estou vendo aqui que meu horário está indo embora. A patrol em operação, a lâmina, é interessante essa foto, a lâmina é inclinada, justamente para facilitar aqui a construção de talude, né? Agora as unidades transportadoras, alguns caminhões aqui fora de estrada. Aqui essa foto por acaso também é minha. Mas esses caminhões que estão aqui não são muito comuns em terraplenagem. São caminhões na área de mineração. Ah, tu lembra, a terraplenagem é gigantesca. É de uma hidrelétrica. Aí provavelmente vai ter caminhões tão grandes assim. Geralmente, você vai ter caminhões desse tipo, com caminhões basculantes, caminhões menores, tá? Quando muito aí carregando de 8 a 10 metros cúbicos. Quando muito chegando a 12 metros cúbicos. Já aqueles caminhões lá que vocês viram anteriormente, esses, eu estou falando já de uma capacidade de carga muito maior, tá? Aqui, então, outros tipos de caminhões no dia a dia, não vem ao caso. Um caminhão-pipa, né? Caminhão Munk, também é bem comum em obra, vai levar cargas pesadas.
Um caminhão betoneira também vocês vão ver em obra. Um caminhão. Um que a gente utiliza muito na sinalização semafórica, Qual? o caminhão Munk. O caminhão Munk, verdade. Para transportar placas, né? Materiais mais pesados. É verdade. Que né, ele tem um macaco hidráulico para justamente elevar cargas. Vocês comentaram hoje sobre, agora há pouco, sobre a carregadeira, como é que fala? De elevar, a empilhadeira, né? Para empilhar, ele tem a função também de elevar cargas pesadas. Aqui outros caminhões. Esses daqui vocês conhecem? Esse é dos comícios dos, dos É, carnavais. esse Esse eu aqui conheço demais. caminhão lá da Bahia, trio elétrico, caminhão combustível, caminhão guindaste, bombeiro. E esse daqui? De bebida, Bom também. bom também, né? De lama asfáltica, esse é comum em obra de pavimentação. E outros caminhões diversos aí que não vêm ao caso. Para a nossa aula de hoje, né? As unidades compactadoras, aqui no caso, temos as de rolos lisos, as de com sapatas e as de pneus. Cada um com a sua função. Então, rolo liso, esse aqui é de pata curta, outro de pata curta. São essas sapatas. E de rolo também o outro rolo liso. Aqui temos o tipo tandem, que a gente fala, tandem. Geralmente aqui na frente e atrás. Estão vendo? Rolos do tipo liso. Ó, são vários modelos, várias marcas. Aqui já um manual, tá vendo? O sujeitinho vai empurrando esse rolo compactador para pequenas obras, talvez aí de uma calçada ou uma pequena rua, né? É um compactador menorzinho. Aqui de pneus. A característica interessante aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, por exemplo, tem 5 pneus. Então, isso aqui é para fazer o revestimento, que é a última camada, às vezes, a camada asfáltica. Então, se ele tem aqui 5 pneus na frente, quando ele vai passando, forma aqui entre os vãos dos pneus um vazado, né? Umas leiras, porque o material vai sendo empurrado para a leira, né? Como se fosse um montinho assim. Aí vem o pneu de trás já tampando, vamos dizer, essa leira. Então, provavelmente atrás ele tem 4 pneus, justapostos. Eles são colocados de forma que quando esse vão aqui vai ser preenchido pelo pneu que está atrás. E aí tem com 5 pneus, tem com 4, com 3, aí vai a variação. Já esses aqui tem umas patas mais longas, que aqui mostra também muito para uso de aterro sanitário, né? Tem essa lâmina que vai empurrando o material e vai compactando o material. Aqui em operação também, estão vendo? Aqui é um resumo de todas as máquinas. Bem, então, não acabou não, tá? Mas me dá mais 5 minutos aí. Então, hoje a gente teve uma noção informativa de algumas máquinas. Eu vou agora, veja só, no nosso TP5, dessa aula número 5, temos 5 atividades. A primeira está assim: pesquise fotos, marcas e especificações de cada uma das máquinas citadas na página 21, para uma obra de terraplenagem. Como é que vocês vão fazer isso, então, o item 1? Vocês vão lá no Google e digita motoniveladora. Aí vai vir um monte, vai vir Case, vai vir Caterpillar. Pega uma qualquer, pega o seu manual de especificação, geralmente é uma tabela resumida, talvez ela em operação, copia essa foto, copia a tabela de especificação e, e salva isso numa página do PowerPoint, por exemplo. Então, uma página lá, motoniveladora, acabei, pronto.
Aí faz isso para a escavadeira, para retro, para a carregadeira, e faz isso igual a gente fez aqui. Eu vou enviar as minhas transparências daqui a pouco, né, pelo SIGA-A, e vocês fazem a de vocês. Só não pode copiar da minha, né? Aí vocês fazem lá, justamente para já irem reforçando um pouco do que a gente aprendeu aqui. Então, o item 1 do TP é essa pesquisa que eu creio que vocês façam aí em 15 minutos, 20 minutos. Sobre o item 1 do TP, alguma dúvida? Não. Professor, Diga, Isabelle. pode pegar assim o catálogo de uma empresa só? Ou você prefere que a gente pesquise de mais marcas? Não, Porque pode geralmente. ficar à vontade, o que você achar mais legal. Se você quiser diversificar, fica livre, tá bom? Beleza. Tá. Aí só o que eu quero é mais que vocês, ao manusear essas transparências que vocês vão criar, né? Vocês fixar o assunto que a gente aprendeu hoje. Tá bom? E aí, quais máquinas que vão aparecer, eu não sei. Bem, para encerrar o assunto de hoje, eu vou só fazer uma última revisão, tá? Então, o assunto de terraplanagem acabou. Terraplanagem acabou sim. Acabou, vamos dizer, das máquinas. E quero aqui, antes de ir embora, fazer uma revisão aqui de um assunto. É rápido, tá, pessoal? Dá um crédito aí, que é o seguinte. Só para apontar já para a semana que vem. Existe um conceito que talvez vocês já viram em topografia, que é assim: inclinação em percentagem é uma fórmula que você tem a diferença de nível dividido pela distância vezes 100, justamente porque você está falando em percentagem. Por exemplo, imagina que eu tenho um terreno onde eu tenho aqui um ponto A, aqui um ponto B. Isso eu estou vendo em perfil, tá? Tem uma pessoa aqui subindo do ponto A para o ponto B. A distância de A até B, a distância horizontal, suponhamos que seja 100 metros, só para a gente exemplificar. E esse desnível seja, por exemplo, de mais 10 metros. Mais 10, dizendo que de A para B sobe. Portanto, com essa informação, eu tenho que a inclinação de A indo para B é igual. Quer dizer, em percentagem, né? É igual a mais 10, que é o desnível, dividido por 100, que é a distância nesse exemplo, vezes 100. Nesse caso, corta, a inclinação de A indo para B, em percentagem, é igual a mais 10%. Uma vez que de B indo para A, eu tenho menos 10 metros, vamos supor que eu tenho descendo de B para A desce, eu tenho que a inclinação de B indo para A é igual a menos 10%. Tudo bem esse raciocínio? Vamos supor que a distância agora AB, essa distância horizontal, seja de 200 metros. Então é fácil, é só fazer o mesmo raciocínio. Inclinação em percentagem é igual mais 10 sobre 200 vezes 100. 10 dividido por 2 mais 5%. Ou seja, quando a distância é maior, nesse caso, para o mesmo desnível, eu tenho uma declividade ou uma inclinação menor. Vocês lembram disso? Não sei se vocês já viram, provavelmente já viram isso, né? Então, distâncias maiores vai proporcionar, claro, para o mesmo desnível, inclinações menores. Isso a gente vai
discutir esse tipo de assunto no próximo encontro. Para fechar mesmo, eu tenho assim também, pessoal, ó, só o último raciocínio. Inclinação, esse I de inclinação, ele pode ser dado na unidade metro por metro. Quando é metro por metro, a fórmula se resume a desnível sobre a distância. Não tem o vezes 100. Então, a inclinação para esses exemplos aí ficaria assim, ó, em metro por metro. Desnível, mais 10. Distância, 100. Portanto, a inclinação em metro por metro seria igual a mais 0,01. Opa, errei, né? Tá certo? 10 dividido por 100, 0,10. Errei aqui. Não é isso? Espera aí. Não é 001, não. É 0,1. É 0,1, né? Só para corrigir aqui. Então, por exemplo, 0,10 metro. Opa, tá acabando o quadro aqui. Metro por metro. Ih, caramba. Metro por metro. Bem, esse raciocínio todo, eu não sei se é revisão, mas se não é, o conceito é relativamente simples. A gente já viu isso em topografia. É, topografia 2, talvez. Então, Acho que foi na dois. isso é o assunto que vai ser tratado já semana que vem. Pessoal, então, hoje nós estamos encerrando. Hoje nós vimos que, numa obra, o custo mais elevado da obra é a de terraplanagem, principalmente do uso das máquinas. Vimos um informativo geral sobre as máquinas e terminamos aqui com a fórmula da inclinação, em percentagem e em metro por metro. Se não houver perguntas, dúvidas, estamos acabando. E semana que vem não entrega TP ainda. Mas pode fazer o item 1 lá de pesquisa, se quiser, claro. Fiquem à vontade aí para dúvidas finais. Tem? Perguntas? Para mim, Não. Não. Então tá, bom descanso para vocês. E estamos indo muito bem, hein? O curso está indo de acordo no cronograma. Vai dar tudo certo. Ok? Amém. obrigada. Boa noite, professor. Tá, Boa um noite, abraço. professor. Obrigada. Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Beleza, Boa noite. obrigado, pessoal. Boa noite. Isso aí. Obrigado.